E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou a Ali, eu sou desenvolvedora mobile e também sou embaixadora do Space Squad. E o Space Squad, para quem não sabe, ele é um grupo de pessoas, uma comunidade da Rocket City, em que a gente se junta para fazer várias iniciativas para a comunidade. Então, a gente tem diversas iniciativas como os meetups acontecendo por todo o Brasil, Space API toda quinta-feira no Discord da Rocket City. Tem o podcast que você está ouvindo ou assistindo agora, e diversas outras, como o blog e também o Instagram, que a Letícia vai falar um pouquinho mais para vocês agora. Oi, pessoal, eu sou a Letícia, eu também sou uma das embaixadoras aqui do Space Squad, e a gente tem as nossas redes sociais, onde a gente posta um pouquinho sobre algumas coisas que a gente está fazendo, sobre os meetups, que são eventos menores que a gente está fazendo por todo o Brasil. A gente também tem o Space API, que acontece a quinta-feira lá no canal do Discord da Rocket, é um momento de bate-papo, a gente traz um convidado para conversar sobre. E a gente também tem o blog da Rocket City, onde tem alguns criadores de conteúdo do Space Squad que também cria alguns conteúdos lá no blog da Rocket. E tudo isso vocês conseguem encontrar lá no Instagram da gente, no spacesquad.oficial. A gente divulga tudo que está acontecendo, cada uma das nossas iniciativas. Então acompanha a gente por lá para saber um pouquinho do que a gente está fazendo. E passando por Taveira agora. E aí, gente, eu sou o Gabriel Taveira, eu sou um dos embaixadores aqui do Space Squad e eu também sou dev mobile. Hoje a gente está conversando com o Rodrigo Gonçalves, que é o professor de React Native, então ele é o mestre React Native da Rocket City. A gente vai entrar em diversos assuntos, a gente vai falar sobre como está o estado do React Native, do Expo, se você deve ou não utilizar, se você deve ou não utilizar o React Native Web. A gente vai falar sobre um monte de coisa em diferentes tópicos. Sobre quais foram as tecnologias que o Rodrigo já passou, por que ele escolheu o React Native. Então, se você tem um pouco de curiosidade, se você quer migrar para esse mundo ou tem interesse em mobile, assiste o episódio de hoje que está bem forte. Vou passar para o Rodrigo se apresentar e, bora lá. Muito bom estar aqui com vocês. Então, nesse episódio, nós vamos conversar sobre o React Native. E aqui a gente vai falar sobre criar aplicativos para Android e para iOS utilizando essa tecnologia, por onde começar, se você talvez esteja interessado ou interessado em começar, quais são os desafios que você pode encontrar no meio desse caminho. Eu sou o Rodrigo Gonçalves, sou educador, professor aqui na Rocket City, na trilha de React Native, e é um prazer estar aqui com vocês e bora conversar, porque tem bastante gente aqui de desenvolvimento mobile, né? Então vai ser bom essa conversa. Juntaram 3 devs React Native e olha no que deu. É isso, pessoal. Exatamente. Vamos pro episódio. Bora. Valeu. Rodrigão, começa contando pra gente por que você começou no desenvolvimento da programação, por que você decidiu seguir a área de mobile, como que foi esse processo para você? Boa. Quando eu comecei a programar, foi... Primeiro assim, eu estava saindo do ensino médio, naquela dificuldade de decidir o que eu ia fazer. Me passou pela cabeça engenharia, me passou pela cabeça psicologia, direito, várias áreas me passou pela cabeça. Mas eu lembro que quando eu estava ali no segundo ano, terceiro ano, um amigo meu estava fazendo curso técnico de informática. E na época ele tinha feito um programinha muito simples em Delphi. E ele me mostrou aquilo e falou: "Cara, olha só que massa, eu que fiz isso daqui". E aí eu olhei para aquilo e falei: "Cara, que mágico isso". E aquilo me despertou a vontade de querer também entrar na programação e poder criar coisas também, assim como ele estava aprendendo a criar. Aí eu fui fazer curso técnico para decidir qual área eu realmente queria, né? Porque a área de tecnologia tem muitas áreas, além de programação, tem a parte de infraestrutura, né? E por aí, parte de própria manutenção de computador, enfim. Aí fui fazer o curso técnico porque dava uma passada, assim, por cada área. Aí quando chegou em programação, falei, não, realmente é isso que eu quero. Foi a área que brilhou meus olhos, assim. E aí, desde então, eu comecei a estudar programação. Comecei por desenvolvimento desktop. Então, meu primeiro trabalho mesmo como programador foi como programador C Sharp. Então, desenvolvi aplicações desktop, depois também aplicações web com .NET, que está dentro ali do universo, né, .NET, com o ASP.NET. E
na empresa que eu trabalhava, e depois eu fui trabalhar numa outra empresa, numa solução de cardápios digitais, que usava PHP. E aí eu aprendi a desenvolver aplicações web com PHP. Só que bem naquele momento estava começando o boom de aplicações mobile, de fazer aplicativo. E as empresas não queriam ficar de fora, né, disso. Eu peguei exatamente essas transições de quando era aquele celular polifônico, que nem era colorido, né, o celular, a título de exemplo, aquele Nokia azulzinho que só tinha um joguinho da cobrinha e lanterna. Então eu peguei essa fase, aí depois passando por outros modelos de celular mais limitados, a gente nem chamava smartphone ainda, e aí depois passando para o smartphone. E aí eu lembro que começou muito o movimento de empresas que queriam ter suas soluções também dentro de aplicativos. Na época, eu trabalhava nessa empresa e aí surgiu a necessidade de ir para o mundo mobile. E já tinha o desenvolvimento nativo com Java para o Android, né, e também tinha Objective-C para o iOS, só que já estava surgindo também alternativas híbridas, e na época, uma das primeiras que eu usei foi o Intel XDK, que era nessa pegada de desenvolver para Android, para iOS, só que não era uma aplicação realmente nativa. Depois eu fiz uma aplicação para uma universidade utilizando a Ionic, com também a Apache Cordova. Depois trabalhei num outro projeto utilizando o Framework 7, que usava já JavaScript para fazer aplicações mobile. Aí eu fui dando um monte de rolê, assim, vários tipos de frameworks possíveis para ir trabalhando com isso. E até que nenhuma dessas soluções tinha um desempenho tão interessante assim. Tinha alguns problemas e teve um momento que surgiu o Xamarin, não sei se vocês já ouviram falar, da Microsoft. E na época eu cheguei a desenvolver um aplicativo para a seleção brasileira de rugby. Eles usaram no Pan-Americano e fiz utilizando o Xamarin. Foi uma experiência bem legal, mas ainda assim não era aquela parada que falou assim, nossa, é fluido para mim, tá? Na época, né? Eu não sei mais como tá o Xamarin, porque eu não acompanhei mais, mas na época eu sofria bastante, principalmente para fazer as interfaces, né? E aí depois eu conheci o React Native, e aí e desde então desenvolvo com o React Native, porque curto muito, gostei muito e me cativou essa tecnologia. Então, basicamente, foi esse um resumo, assim, né? Uma timeline minha, assim, de o que me motivou a virar dev, e um pouco das áreas por onde eu passei e o que me trouxe até aqui ser um desenvolvedor React Native. Perfeito. Eu ia te perguntar justamente do Xamarin. Você disse que tinha um background em C Sharp, então fazia todo Pois é. sentido na minha cabeça você tentar isso primeiro. Foi exatamente por isso que eu pensei nele. Na época, eu precisava desenvolver uma aplicação para se eu não me engano, era um condomínio. Esses bairros que tem tipo um sindicato dentro do bairro ou do condomínio, eu não me lembro. Precisava de um aplicativo para isso. E aí, na época, eu fui no Xamarin exatamente por isso, porque eu tinha um background de C Sharp e falei, interessante, né? Não vou precisar aprender uma linguagem de programação nova, dá para eu aproveitar aqui. E aí foi o que me levou a escolher o Xamarin. Só que não é tão parecido assim, né? Então muda muita coisa. Por mais que ainda C Sharp como linguagem de programação, mas ainda assim muda bastante coisa. Então sofri um pouquinho no começo, mas depois, como qualquer coisa que a gente vai aprender, o começo sempre é um pouco mais difícil, mas depois a curva de aprendizado vai ficando mais tranquila, né? Mas exatamente foi por isso que eu escolhi o Xamarin no começo, por ter um background de C Sharp. Faz todo sentido. Eu já experimentei também, porque eu sabia Visual Basic, e aí nisso eu aprendi um pouco de C Sharp, que era no mesmo editor, né? Você ia clicar um No projeto, Visual tinha as duas Studio. opções, no Visual Studio 6. Aí tinha o Xamarin, mas nossa, era muito sofrido, pelo menos na época. Eu acabei falando, mobile não é para mim, eu fazia aplicação desktop também.
Felizmente, React Native apareceu aí, mas Total, não sei o inclusive o status. Xamarin era uma empresa à parte, né? E a Microsoft comprou eles e aí trouxe para dentro do Visual Studio, mas era muito promissora na época, porque na época, nesse momento, assim, só para entender um pouco do time, a Microsoft estava apostando muito em desenvolvimento de aplicativo e ela lançou, inclusive, um modelo de smartphone que, para a época, né, todo mundo via muitas possibilidades ali, que era os Nokias Lumia, lembra dos Nokia Lumia? E que tinha no Nokia Lumia, que era exatamente o Windows Phone, e aí ali você tinha aquela pegada de Windows 8 com aqueles bloquinhos no celular, né? E, e aí eles casaram bem esse lançamento dessa linha de smartphone com essa possibilidade de desenvolver aplicativos com as tecnologias deles. E aí meio que foi um time perfeito, assim. Mas eu acho que não vingou tanto. Pelo menos eu não tenho acompanhado mais. Sei que ainda tem, mas não tenho acompanhado mais. Mas com isso surgiu muitas possibilidades. Na época, até o Delphi apostou também em desenvolvimento de aplicativos, né? Bem depois do Delphi 7. Agora eu não lembro o nome do framework deles, mas eu lembro que tinha. Mas olha só que interessante, né? Agora, a própria Microsoft é uma das empresas que mais dá suporte para o React Native. Existem várias empresas que estão por trás do React Native. E aí, dando um contexto, né, para quem não conhece o React Native, talvez esteja aqui assistindo a gente, fala o que eles estão falando, né? Então, o React Native ele é um framework open source, foi desenvolvido e é mantido pelo Facebook desde ali meados de 2015. E aí, com ele, a gente consegue fazer aplicativo cross-platform, ou seja, usando JavaScript como uma linguagem de programação e consegue renderizar aplicações nativas tanto para Android quanto para o iOS. Então, esse é o resumo, né, do React Native. E, além dele ter sido criado pelo Facebook, existem empresas interessadas em manter e financiar, digamos assim, de várias formas, né? Não só em dinheiro, mas apoiando mesmo, dando suporte, né, na comunidade e tudo mais. Então tem várias empresas que fazem isso. E uma das, por exemplo, o Shopify é uma das, né, que está sempre ali conectada com as coisas que acontecem. Tem várias bibliotecas, né? Por exemplo, a Microsoft também é uma dessas empresas. O próprio Outlook, o aplicativo do Outlook da Microsoft é feito com React Native. Os aplicativos, né, do pacote Office. Tem coisa no Xbox feita com React Native. Então, olha só que interessante, né? A loja, né, feita com React Native. Então, não é porque o Xamarin é da Microsoft que a Microsoft vai olhar só para o Xamarin, né? Então, ela, como uma empresa que visa em lucro, vai focar naquilo que é mais interessante para o mercado, né? E que vê que as empresas estão apostando como tecnologia. E claro, continua dando um suporte ali para os Xamarin, que eu particularmente não acompanhei mais, então nem sei o estado da arte atual ali, mas eu sei que ela é uma das empresas que mais dão apoio ali pro React Native e tem várias iniciativas. Inclusive, teve um projeto que aconteceu, se eu não me engano, no ano passado, da Microsoft. Eles pegaram agora eu não lembro se é o Messenger ou se é o Skype, para desktop, e eles fizeram uma versão com React Native e mediram desempenho e, cara, era imperceptível, assim, desempenho com a solução que eles já tinham. Então é bem legal, né, ver que tem essas empresas por trás aí do React Native, porque não é modinha, né? É muita tecnologia que as pessoas ficam com medo de apostar porque pensa assim, e se não existe mais? E se morrer, né? Acontece com frequência, né? Tem algumas tecnologias que aparecem e depois a gente não escuta mais delas. Até aproveitando aqui o assunto Microsoft, por exemplo, o XNA. Já ouviram falar nessa linguagem de programação? XNA, uma linguagem de programação que a Microsoft lançou para games, né? Teve um hype que a gente não escuta falar tanto mais hoje, né? Mas é normal, né? Faz parte, né, do processo de evolução como um todo do ecossistema de programação, seja de aplicativo, de celular, de desktop, web, games e por aí vai, né?
É Eventualmente legal tudo vai que ser legado, né? Então, pelo menos é mantido por muita empresa grande, você não vai achar muito melhor do que isso. isso. E sobre esse ser mantido, é legal que você falou que não só significa ser mantido com ajuda financeira, né? Esse é o lado bom do open source, que você ajuda, por exemplo, tenha. Eu acho que o Skia, que é o React Native Skia, que é da Shopify, se eu não me engano, não Total, vou lembrar total. agora o nome, mas é Exatamente. uma biblioteca assim que está crescendo bastante e tem bastante promissor para ajudar o mercado inteiro. E é uma empresa que está apoiando isso, que tem todo o sistema por trás, né? Tem várias outras empresas que disponibilizam Uhum. as Bem próprias lembrado, ó. funcionalidades O para ajudar. Shopify, Flashlist. Então, muito Sim. bem lembrado. Então, são alguns exemplos de bibliotecas ali que eles criaram e que hoje fazem bastante diferença ali na comunidade, né? Uhum. Só para dar um contexto, o React Native Ski é uma biblioteca que faz animações para o React Native e ajuda bastante nessa parte visual. Enfim. Eu acho que é até o jeito que muitas outras plataformas usam para renderizar tudo, né? Sim. Por trás dos panos. Uhum, exatamente. Rodrigo, eu tenho uma pergunta para ti, rapidão. Tipo, para quem está iniciando, principalmente eu não conheço muito do universo mobile, tipo, o que eu precisaria estudar para poder me tornar um desenvolvedor mobile, tipo, principalmente questão de tecnologia, né? Porque eu sei que tem várias tecnologias para desenvolver para mobile, mas tipo, por onde eu começaria e tudo mais. Boa. Sabe uma das coisas que pesou bastante para eu ir para o React Native, e aí já começa a resposta. Antes de eu ir para o mobile, eu estava naquele momento de trabalhar em aplicações web. Estava trabalhando na época com PHP. E, e naquele momento, quando eu olho para o React Native e eu vejo a possibilidade de eu usar os fundamentos da web dentro do React Native, eu falei assim, opa, interessante, porque, de novo, eu consigo reaproveitar o que eu sei aqui dentro, né? Não preciso aprender do zero, né, tudo. Então, um bom início para começar a desenvolver aplicativos com React Native é conhecer os fundamentos da web, que são HTML, né, criar páginas com HTML, entender ali a parte de sintaxe, né, a estrutura mesmo do HTML, as tags que compõem ali, porque dentro do próprio React Native, e aqui abrindo um parênteses, né, o React Native utiliza o React, né? O React é uma coisa, o React Native é outra coisa, né? E o React Native usa o React. O React é responsável pela renderização. Então a gente consegue criar interfaces utilizando o paradigma declarativo, né? Então essa é a responsabilidade do React. Com o React a gente consegue utilizar uma sintaxe chamada de JSX, a gente usa JavaScript como tags ali, igual a gente faz no HTML, né? Abre uma tag, fecha uma tag, coloca o conteúdo que a gente quer dentro. Tenho ali um componente de texto, né? E aí faz parte desse universo, né, do framework, né? Componente, né? Uma linguagem, um framework orientado à componentização. Facilita muito na manutenção do código, escalabilidade, também produtividade. Enfim, então eu tenho um componente de texto, e aí eu tenho a tag que abre esse texto, que fecha ele, e ali no meio eu vou colocar o conteúdo. E aí, o que tem a ver HTML com isso? Porque o HTML é exatamente assim, né? Por mais que não seja exatamente as mesmas tags, mas a estrutura é assim, a ideia, a lógica é assim. Então, conhecer uma base de HTML é interessante, porque você vai ver muita sinergia nisso na hora que estiver desenvolvendo ali a interface de forma declarativa. Então, o React é responsável por isso, para a gente construir as nossas interfaces de forma declarativa, utilizando aquela sintaxe ali de tags, JSX, componentes e tudo mais. O React Native é quem faz a mágica de renderizar esses tudo de forma nativa, né? Então, a própria biblioteca ali do React Native tem vários componentes, que são já aqueles componentes que já estão ali disponíveis, né? Como botão, como texto, imagem, view e por aí vai. E é ele quem faz toda a mágica acontecer de entregar a interface nativa para a plataforma que está rodando o aplicativo, seja Android ou seja iOS. Então, beleza, esse é o primeiro ponto, HTML. O segundo ponto, CSS. Tem que conhecer bem
o CSS tem uma base, né? Não precisa conhecer a fundo, ser um especialista em CSS, né? Mas se você tem uma base boa ali de CSS, você também vai usar isso dentro do React Native, porque a estilização padrão com o Style Sheet são as mesmas regras do CSS, muda só a forma de escrever, né? Por exemplo, no CSS, quando a gente vai colocar um background color, a gente separa pelo hífen, né? Background, tracinho, color. No React Native a gente escreve tudo junto. Mas as regras são as mesmas, os valores, né, são os mesmos. Então, se você conhece bem Flexbox, por exemplo, é exatamente o padrão do React Native, né? Ele já vem, inclusive, ativo lá. Não precisa colocar um display flex, né? Ele já vem ativado por padrão. Então, o HTML vai te ajudar a trabalhar ali a estrutura da tua interface. O CSS a criar a estilização, a parte visual. E JavaScript. Então, os três pilares, né? HTML, CSS e JavaScript, porque é a linguagem de programação que você vai encontrar ali dentro para programar. Então, essa é a minha recomendação. Quero começar com React Native? Começa por uma base boa ali de HTML, CSS e JavaScript, e aí depois, muito tranquilo, para você caminhar ali dentro do React Native. Uma pergunta que muita gente faz preciso aprender React primeiro? É bem comum, né? Porque como a gente são coisas diferentes, né? É preciso aprender React primeiro? E necessariamente não precisa. Você pode ir direto para o React Native e aprender o React enquanto desenvolve uma aplicação React Native. Porque o que você vai usar dentro do React Native de React, basicamente? A forma de criar os componentes de forma declarativa, use state, que é um hook, né, para criar estados, use effect para lidar ali com o ciclo de vida do componente, e aí outros ali, use callback, use memo, e eventualmente ali em alguns casos mais específicos. Mas basicamente, não precisa aprender o React primeiro, né? Então você pode aprender React aprendendo também o React Native ao mesmo tempo. É bem legal que você falou isso sobre ser bem parecido com a estrutura do HTML ou do React também, porque, sinceramente, esse é um dos maiores pontos que traz todo mundo para o React Native, né? Essa facilidade de você ler o código e de você ter essa similaridade com o web. Só que aí eu vou puxar esse gancho para te fazer uma outra pergunta. Você acha que também é por isso que as pessoas acham que o React Native às vezes é mais fácil ou melhor do que outras tecnologias híbridas, tipo o Flutter ou algo do tipo? Porque o Flutter ele utiliza uma linguagem Dart e eu já mexi com o Flutter para você ler, você demora um tempão e mais para aprender a ler o código do que para aprender a fazer ele. Então, assim, você acha que é por isso que tipo tem essa meio que rivalidade entre eles? Olha, muito boa a sua pergunta, e eu até acho que não é nem questão de ser mais difícil ou mais fácil, Flutter ou React Native. Eu acho que pelo fator novidade mesmo. Porque geralmente o primeiro contato de quem programa ou entra ali no mundo da programação é pela web, geralmente. Então, a pessoa que vai aprender a programar, se não é alguma coisa desktop, geralmente é alguma coisa web. E, inevitavelmente, ela vai passar por HTML, CSS, JavaScript. Pode ser o exemplo mais simples, pode ser o início, inevitavelmente, ela vai passar por esse caminho. Então, o fato dela passar por esse caminho, independente de quantas vezes ela passou por ali, num primeiro momento ela já tem um mapa mental daquilo, e isso traz um senso de mais familiaridade para ela, e por isso a sensação de que é mais fácil. Agora, se uma pessoa que vem de outro universo, por exemplo, uma das pessoas que mais sofrem para aprender JavaScript é quem vem do paradigma orientado a objeto, por exemplo. Quem tem a mentalidade e programa já há muito tempo com paradigma orientado a objeto, quando vem para o JavaScript, que é uma linguagem a princípio funcional e que tem função dentro de função e que tudo é função, dá um mó nó na cabeça da pessoa, né? Porque a pessoa vai procurar onde cria classe, né? Ela vai querer aplicar abstração, poliformismo, herança, todos aqueles pilares que existem no paradigma orientado a objeto, né?
A mesma coisa acontece quando a pessoa vem de uma linguagem fortemente tipada, né? Onde ela tem que declarar exatamente tudo que ela vai fazer. Então, eu acho que dos dois lados. Então, nem acho que é mais difícil ou mais fácil, eu acho mesmo por isso. Então, por exemplo, quando eu vou aprender Flutter, eu tenho que aprender uma linguagem nova, né? Isso já gera uma certa curva um pouco mais acentuada de aprendizado. Então, eu nem acho que é mais difícil ou mais fácil, eu acho que só uma questão de tempo mesmo. E se eu já conhecer programação orientada a objeto, por exemplo, pode ser que eu pule algumas casinhas ali, né? Porque eu vou encontrar esse paradigma lá dentro. Então, eu acho que é muito nesse cenário, sim. Porque quando a gente vai para o React Native, eu tive essa sensação quando eu fui para o React Native, eu tive essa sensação de ser mais fácil, porque eu já tinha um background web. Só que olha só, quando eu saí do C# para aprender JavaScript, por exemplo, aí eu tive uma curva bem acentuada. Demorou para eu entender as coisas. Demorou para eu entender que tanto faz a ordem que eu declaro as coisas, porque tem lá a high ordering function que vai levar tudo para cima depois. E no C# as coisas eram um pouco diferentes, né? Então, eu tinha muita a mentalidade de, por exemplo, até os design partners mudam, né? Então, muda muita coisa, assim, porque são contextos diferentes. Mas eu acho que é muito essa questão da bagagem que você traz. A gente tem a sensação de que é mais fácil quando a gente já tem uma bagagem e reaproveita algumas coisas. A gente tem a sensação de que tá andando mais rápido. E realmente tá, porque tá pulando algumas casas, porque já sabe algumas coisas. Por exemplo, se eu já sei o básico de CSS, na hora que eu começar a usar o React Native ali para definir as regras, eu não vou precisar ficar pesquisando, entendendo o que eu coloco no position, o que eu coloco aqui num flex direction. Agora, se eu for pro React Native, pro Flutter, por exemplo, eu não programei em Flutter ainda. Mas se eu for pro Flutter, eu vou levar bastante tempo, porque vou precisar aprender uma linguagem de programação nova. E não estou dizendo que ele é ruim, né? Ou que é uma escolha pior do que o React. Não. É como eu não tenho um background para aproveitar ali, talvez eu aproveite a orientação a objeto. Mas acho que é mais nesse sentido, assim, sabe? A gente tem a sensação de que é mais fácil quando a gente tem uma bagagem ali para reaproveitar. E quando a gente não tem uma bagagem que a gente começa realmente da estaca zero, tem a sensação de que é mais difícil, aquela resistência e naturalmente leva mais tempo mesmo. Mas eu acho que depois que você rompe essa barreira, né, todo aprendizado, ele tem uma curva, a primeira curva é só subida, né? É só subida, só subida. Aí eu acho que depois que passa essa primeira curva, as coisas tendem a ficar mais tranquilo para ambos os lados, assim. Não, faz todo sentido. O Flutter, eu fui até conferir, ele não usa diretamente Yoga Flexbox igual o resto, mas ele Ele não usa tem row e CSS. coluna. Ele tem equivalentes que a gente ia ter que aprender e usa Dart. Eu já tentei, mas é bem estranho para gente que vem do mundo do Inclusive, JavaScript. total. Inclusive, uma coisa que eu já vi pessoas fazendo quando vai aprender uma tecnologia nova, usar a tecnologia que domina como um parâmetro para ficar comparando. Então, por exemplo, você acabou de dar um exemplo. No React Native tem ali por trás dos panos o Yoga, né, para lidar com a parte de estilização. É ele quem traz pra gente ali a possibilidade de usar Flexbox. Lá não tem o Yoga, mas tem uma parada muito parecida ali nos nomes, column e tal. Então, quando eu vou aprender uma tecnologia nova, e eu digo eu, mas ou já vi vários devs assim, usam a tecnologia que já domina. Por exemplo, se eu já domino React Native, uso ela como uma referência para fazer analogia, para comparar, e isso ajuda bastante também a acelerar um pouco esse aprendizado pelas analogias, né? Ou às vezes você quer fazer alguma coisa em Flutter, mas você sabe como fazer aquilo em React Native, mas não sabe, por exemplo, em Flutter. Pesquisa como fazer aquilo e tenta adaptar, né, o exemplo para Flutter e assim por diante. Então, eu já vi bastante dev estudando dessa forma também. Talvez é uma forma de acelerar o processo, né? Você já sabe meio que o meio termo ali, só sabe o que pesquisar, então vamos tacando aqui, vamos procurando coisa e um jeito de melhorar isso, de fazer virar nessa outra linguagem, porque aí meio que facilita, né?
já tem uma ideia de como que vai funcionar. É a mesma coisa que... Meu computador quase caiu aqui agora. Mesma coisa que usar meio que lógica de programação, né? Você tem a lógica da coisa, você vai lá e pesquisa como fazer ela de uma outra forma. Total. As estruturas, por exemplo, se você tem essa base de lógica de programação, e isso é uma coisa que as pessoas geralmente negligenciam muito, né? Então, por exemplo, hoje ali na Rocket a gente tem o Explorer, né? Que é uma formação para quem quer começar do zero programação. E uma das coisas que a gente bate muito forte ali desde o início é nesses fundamentos. Porque o fundamento ele não muda, independente da linguagem de programação. Raramente ele vai mudar. O que pode mudar é a maneira como é aplicado algumas estruturas. Então, naturalmente, talvez a forma como a gente faça laços de repetições, estruturas de repetições em um lugar, pode mudar, mas ligeiramente em outro lugar. Mas a ideia e a lógica vai estar ali, a essência vai estar ali. Então, se a gente aprende bem fundamentos, lógica de programação, a gente vai conseguir programar praticamente em qualquer linguagem, adaptando esse aprendizado. E as pessoas negligenciam muito, né? Pulam muito essa. Essa é uma das principais falhas de quem começa. E eu me coloco nisso porque eu fiz isso no começo também. Né? Pulei etapa, queria já sair fazendo um monte de coisa, mas depois quebrei a cara, porque chegava um determinado momento, nem eu entendi o que estava acontecendo ali. Né? Porque eu ficava replicando muita coisa. E aí eu falei, não, peraí, realmente, eu preciso voltar algumas casas para trás, porque senão eu vou ficar reproduzindo as coisas e não vou entender o que eu estou fazendo. Aí eu voltei casa para trás e vou investir em entender cada coisinha, cada estrutura. Beleza, quando eu vou usar o for each, quando eu vou usar o map, quando eu vou usar tal coisa, quando eu vou usar tal coisa, aí depois as coisas passam a fazer sentido. Aí é bem mais tranquilo. E não perde, né? Porque uma coisa também que eu gosto sempre de dizer, e que é o seguinte: a gente não deve se apegar a uma tecnologia, né, uma ferramenta, uma linguagem, porque elas são ferramentas. Né? E, e as ferramentas elas podem ser descartáveis ou não. E eu já vi muitos devs e colegas até de trabalho que trabalharam junto comigo, que sabe, a pessoa se apega naquela ferramenta, abraça ela e não larga ela por jeito nenhum. E eu conheço pessoas que trabalham em frameworks, por exemplo, que nem atualização recebe mais. Mas ele ficou lá trabalhando com aquele framework porque tem um monte de sistema legado ali e acabou ficando ali. E tudo bem, é um nicho também de trabalho, né? Trabalhar com sistema legado também é um nicho interessante e tem lá suas oportunidades. Mas o que eu quero dizer é, tem gente que levanta muita bandeira, né? Ah, só uso essa porque essa é melhor e o resto não presta, né? E não é bem assim, né? Porque a ferramenta em si, ela pode ser descartável ou não. E aí que está o grande lance de você dominar os fundamentos, ter essa base bem sólida, porque se você tem os fundamentos e a base sólida de programação, aí você tem essa visão de que isso é uma ferramenta. E se eu precisar largar essa ferramenta hoje para ir para uma outra, tá tudo bem, porque eu não vou começar do zero. Né? Então eu vou ter todo um background para reaproveitar. E acontece, né? E às vezes nem é porque a tecnologia morreu, não. Às vezes você está dentro de uma empresa, e já aconteceu isso comigo, você está dentro de uma empresa e surge um projeto novo. E aí você vê uma oportunidade ali. Só que não é na tecnologia que você está codando hoje. E aí você fica entre, poxa, tem uma oportunidade ali, ou eu continuo aqui. E acontece isso, e às vezes você precisa desapegar um pouquinho aqui para trabalhar. E aí às vezes você descobre um universo, fala, caramba, que bom que eu experimentei essa ferramenta aqui. É legal você falar isso, porque É bem legal. isso mostra a diferença entre um desenvolvedor React Native e um desenvolvedor mobile, né? Porque o desenvolvedor mobile, ele sabe o básico de mobile, ele sabe o geral de mobile, ele é expert em mobile. Então ele sabe como funciona o celular, ele sabe como funciona
todos esses quesitos. E o desenvolvedor React Native, ele sabe como funciona o React Native. Tá lá no React Native fixado lá, entendeu? E, inclusive, é uma parada que eu acho bem legal de se abrir, principalmente na área de mobile, que a gente tem relativamente uma reduzida nos profissionais, por ser uma área mais difícil de acesso por conta do iOS e tudo mais. Mas eu acho muito legal isso da gente ter aberto para ser desenvolvedor mobile, e aí você tem pessoas que trabalham com desenvolvimento híbrido, nativo, ou, sei lá, PWA, e é a mesma pessoa trabalhando com várias tecnologias, trabalhando com React Native, Flutter, Swift, Kotlin, porque aí você tem toda essa noção de pequenas coisas que, por exemplo, dá para você reutilizar. Tipo, por exemplo, no React Native tem muita coisa, e depois a gente vai entrar nas perguntas polêmicas do React Native, mas tem muita coisa no React Native que você só consegue fazer se você mexer no nativo, se você mexer nas pastas nativas. Só que aí você tem que saber Kotlin e Swift para você conseguir mexer, para você conseguir atualizar. E aí já é outra coisa que você vai aprendendo, que você acha que está estudando só React Native, mas já é outra linguagem que você está aprendendo e é outro nicho que você já pode entrar para fazer o desenvolvimento nativo. Então, essa é uma parada muito da hora de você ter o básico, assim. Isso é muito legal, sem sacanagem. Total. Não, e com certeza, assim, é importante dominar seja o framework ou biblioteca ou ferramenta que estiver usando. É importante, né, dominar isso. Mas não só não parar por ali, como você disse, né? Vai ser inevitável chegar um momento que a pessoa vai mexer em código Android ou código ali iOS e naturalmente ela vai se deparar em situações em que ela vai estar estudando aqueles códigos ali. E vai acabar aprendendo, né? Então, isso é bem legal. E é um universo diferente, né? Como você disse. Porque a gente lidar com dispositivos das mais diferentes espécies, modelos, capacidade. Então, o teu aplicativo vai rodar no dispositivo mais simples, assim como também vai ter usuário que vai ter o top das galáxias agora para rodar a tua aplicação, né? Então, é um outro universo, né? Então, tem suas particularidades também, como, por exemplo, passar pelas lojas, né? Como você comentou. Mas é um universo muito legal. A gente tem essa sensação, né, de que que programação mobile tem menos oportunidades, né? É porque geralmente a gente coloca o mobile do lado do web, né? E aí é muito desleal essa comparação, né? Comparar oportunidades para desenvolvedor mobile com web. Por que é desleal? Porque sempre vai ter mais oportunidades no mundo web. Assim, a princípio, no web é onde vai ter mais oportunidades, porque toda empresa tem uma página, toda empresa tem um site, toda empresa tem alguma aplicação web, e também o desenvolvimento web em si é mais acessível. Você tem ali, ó, instala um VS Code na tua máquina, navegador, geralmente todo mundo tem um navegador, e pronto. Hoje em dia Tem dá para fazer uma página em HTML e CSS pelo celular. Tipo, você pega um código no web mesmo e faz pelo celular. Então é mais democrático. Hoje em dia dá para fazer uma página web com React Native. Também. E aí vai a pergunta: deveria? Já está pronto? O Expo Router solucionou todos os problemas e é perfeito? Eu queria ver a tua visão do ecossistema agora para isso. Que eu vejo Boa eles pergunta. falando Eu vou ficando por bastante. aqui, gente. Muito bom. Brincadeira. Não, muito boa pergunta. Já faz algum tempo já, mas esse ano, principalmente, se eu fosse falar assim, esse ano, o que o Expo mais tentou dar visibilidade é para a versão web. Se você olhar na timeline do Expo, esse é um dos principais assuntos, né? Então, também só para dar um contexto, o Expo, tem ali o Expo é uma ferramenta que facilita muito o processo de desenvolver aplicativos React Native. Então, a gente tem ali a SDK do Expo, a gente tem o Expo Go, permite rodar o aplicativo React Native dentro desse Expo Go, que facilita ali o processo de debug, você pode ir desenvolvendo a aplicação enquanto vê pelo celular.
pela própria rede, sem precisar conectar com cabo, né? Isso dando um contexto para quem não conhece. E o Expo abriu muitas portas. Por exemplo, se eu quisesse visualizar o meu aplicativo em um iPhone, sem o Expo eu teria que estar no ambiente Mac, né? Para poder fazer isso acontecer. Com o Expo dá para fazer isso, mesmo o meu ambiente sendo Linux, eu codando no Linux, com o iPhone na mão, vendo o aplicativo ali, porque o Expo Go facilita esse processo e permite que isso aconteça. Entre outras coisas também, né, que facilitou bastante o desenvolvimento. E aí, nesse ano, se a gente olha na timeline ali do Expo, uma das coisas que eles mais deram visibilidade é pro Expo Web. Inclusive, na última atualização que teve da SDK 49, os principais destaques foram a V2 do Expo Router, como você comentou, que trouxe algumas coisas ali, como já o TypeScript, reconhecendo as rotas que já estão disponíveis. Então, ele já identifica os arquivos que estão lá dentro da pasta app, e aí você consegue já, o IntelliSense já vai mostrando. Você coloca barra, ele já aparece as rotas disponíveis ali, né? E aí também o Expo Router, a gente consegue ter navegação a partir da estrutura de arquivos. Outra novidade, por exemplo, tem um componente de header que eles trouxeram, que você consegue definir toda a parte de metas para trazer parte de SEO para dentro de um aplicativo. Para quê, né? Você pensa, né? SEO para dentro de um aplicativo, né? Isso pro Expo Web, claro. Então tem várias novidades que essa última SDK trouxe e pode ver que a maior parte das highlights tudo para web, tudo para web. Inclusive, essas tipagens de rota aí são vírgula, porque pelo que eu andei testando, ele não tipa parâmetro. É, Esse é um ainda tem a probleminha. melhorar, com certeza, ainda tem a melhorar. Mas o que eu vejo de visão, assim, é o Expo, pegando aqui o exemplo do Expo Router, ele quer virar uma navegação universal, tanto para mobile quanto para web. E aí, eu particularmente penso assim, eu usaria hoje o Expo Web para criar uma aplicação web? Hoje eu não usaria. Eu, Rodrigo. E olha que eu sou um dev React Native, mas eu não usaria hoje o React Native para fazer uma aplicação web. Recentemente eu precisei fazer uma aplicação web, não usei o React Native para fazer para web. Usei o React para fazer para web, porque eu acho que hoje no momento eu não eu tenho a ferramenta com propósito para aquilo, né? Então eu vou usar a ferramenta com propósito para aquilo que vai me trazer muitas possibilidades e que vai atender as minhas expectativas e resolver o meu problema da melhor forma. Que hoje, na minha opinião, eu fui lá e fiz a aplicação com React. Não significa que não vai se tornar uma opção interessante, né? Eu acho que sim. Pode ser que mas eu acho que ainda tem um tempo ainda para isso, sabe? Acho que ainda tem um tempo para isso. Mas eu acho que tem bastante coisa ainda para evoluir, sabe, na versão para web, particularmente. O, Eu. o Expo Pode falar. Router, foi mal. O Expo Router, assim, ele foi uma solução para um problema grande que outras bibliotecas estavam tentando solucionar, que era a navegação, que era uma das principais diferenças. Mas ainda tem muita diferença. Tipo, eles tentaram arrumar agora a tipagem do React Native para aceitar coisas da web. Agora eles Uhum. aceitam CSS. Então tem umas Sim, coisas sim. Dá muito para pôr legais. Tailwind. Dá para você fazer umas coisas muito loucas no React Native Web. Aí só renderizaria na web o CSS. Aham, aham. Mas toda vez que eu pego um projeto que já é do Expo, eu tentei atualizar, eu tentei colocar na web, o tanto de erro eu só falo, não, o web não tá pronto. Aí eu volto para fazer o que eu tava. Ai, Inclusive, ai. eu queria puxar esse gancho de pegar um projeto Expo, porque as minhas experiências com Expo para projeto em larga escala, ok, para projeto grande, que você tem que mexer com muita coisa nativa, não são das melhores, não, e eu já passei muito perrengue por causa de eject, por causa de ter que tirar o Expo do projeto para poder conseguir fazer as coisas. Então eu vou te fazer uma pergunta aqui que ela é meio polêmica, assim. A gente sabe que o Expo ele é perfeito para quem está iniciando, para quem não tem um ambiente Mac, para quem
quer testar no iOS e tudo mais. Mas você usaria ele para fazer uma aplicação de larga escala em que você não tem noção do que vai acontecer nela? Tipo, você não tem noção do que vai entrar nessa aplicação? Boa, muito boa pergunta. Olha, há um tempo atrás eu não usaria e hoje sim. Hoje eu usaria e já usei já. Porque mudou bastante coisa. Por exemplo, essa parte do eject foi uma coisa que avançou muito no Expo com o pré-build. Então, antes não tinha essa opção. E aí, basicamente, o que a gente tem hoje, né? Hoje, se eu começo com um projeto gerenciado, né? O Manager Workflow, que eu não tenho acesso a pasta Android nem iOS, e eu vou deixar para esse SDK do Expo resolver tudo para mim. E no meio do caminho eu preciso usar um Firebase da vida que não tem suporte padrão dentro da SDK ali do Expo, aí a gente, num passado, teria que fazer o eject. E aí é onde a gente encontrava problemas de compatibilidade, enfim. E aí dava problema mesmo, não era fácil. Eu lembro que passei, nossa, dias assim para resolver problema de eject. Mas hoje avançou muito nisso. Com o Expo Pré-Build, a gente consegue, de um projeto gerenciado, ir para um projeto Bare Workflow, que é onde a gente consegue ter acesso à pasta Android e iOS. E aí abre dois caminhos. Você pode ir por um caminho de plugins do Expo e um outro caminho de configuração manual, que é o fluxo simples mesmo, né? O Workflow. Nesse fluxo simples com o Workflow, você fica responsável por fazer todas as configurações de forma manual. No Expo Plugin, que é uma das novidades recentes, não faz tanto tempo assim, o Expo Plugin, ele automatiza esse processo de configuração, principalmente para dois tipos de pessoas. Quem não tem muita familiaridade com código Android e iOS, ou para quem quer realmente automatizar mesmo e não quer se importar em fazer essas configurações. Só que nem todas as bibliotecas têm esse plugin. Por exemplo, Firebase eu sei que tem, mas acho que o OnSignal tem também. Mas se uma ou outra não tem esse plugin, aí não tem jeito. Você pode fazer a configuração manual ou criar seu próprio plugin. Também é possível você criar o seu próprio plugin de configuração. Então, hoje melhorou muito isso. Tanto que no final do ano passado, se eu não me engano, ou no começo, entre o final do ano passado e nesse ano, foi quando o Expo lançou o Expo Custom Client, né? Ou Dev Client. Inclusive, na última atualização que teve agora, da CLI do Expo, ele já até aparece no menu. Antes ele nem aparecia no menu de quando você inicia um projeto com Expo. Você tinha que fazer a instalação dele à parte e tal. Agora ele já até aparece ali no menu como uma opção. Hoje você tem até um menu para trocar entre o modo de desenvolvimento com o Expo Go, modo de desenvolvimento com uma build de desenvolvimento. E aí, o que é isso? Entre o final do ano passado e esse começo desse ano, eles lançaram essa Dev Client. O que você consegue fazer? Você consegue usar o pré-build para ter acesso ao código Android e iOS, fazer as modificações que você precisa fazer em código nativo, e aí você gera uma build de desenvolvimento e instala ela no dispositivo. Eu estou falando passo a passo, mas ele faz automaticamente essa parte de gerar build e instalar no dispositivo. E aí o Expo, ao invés de usar o Expo Go, né, o padrão ali, da SDK dele, ele usa essa build do dispositivo de desenvolvimento. E aí, resumindo, o que isso mudou? Né? O que foi a virada de jogo aqui com esse recurso? A gente consegue agora trocar de fluxo, sair de um fluxo gerenciado. Já conseguia fazer, né, mas agora é muito mais fluido, sair do fluxo gerenciado para um fluxo simples ali, que é o Workflow, com liberdade para modificar código nativo, automatizar também essas configurações e, literalmente, a gente consegue instalar qualquer biblioteca, não tem mais restrição. Há um tempo atrás, uma das coisas que as pessoas mais reclamavam do Expo, e era uma das coisas que gerava insegurança de fazer aplicações para larga escala, era exatamente essa barreira de,
poxa, eu não sei se vai chegar a determinado momento do projeto que eu vou precisar de uma biblioteca e não vou conseguir colocar ali dentro, porque vou ficar preso só com aquelas bibliotecas ou APIs que ele dá suporte, nem toda biblioteca foi feita para o Expo, e tanto que existe até um board aí do Expo que mostra as bibliotecas que a própria comunidade pede para eles incluírem dentro da SDK. Só que tem várias delas que eles já respondem assim, ó. Tem uma resposta padrão. Se você olhar lá no board, tem uma resposta padrão. Várias bibliotecas são pedidas, tem uma resposta padrão que agora agora já há um tempo, mas essa biblioteca não precisa estar lá dentro por padrão do Expo. Você pode instalar ela tranquilamente com uma build de desenvolvimento, né? Um dev client. Então, já parece que já tem esse Ctrl+C, Ctrl+V de resposta automatizada ali, que para a galera que pede essas bibliotecas, é claro que tem algumas que eles vão colocar. Por exemplo, uma das que entrou faz um pouco de tempo é o próprio Skia, que você comentou. Eles colocaram, já está dentro da SDK padrão do Expo. Mas se eles forem colocar todas as bibliotecas do mundo, não vai caber, né? E nem teria time para isso. E aí, em bom tempo, veio essa possibilidade de agora a gente consegue colocar qualquer biblioteca. Então, hoje eu não tenho medo de usar, nem receio, né, de usar em aplicações de larga escala. No passado, já tive. Principalmente quando a gente tinha essa incerteza de será que vai chegar um momento que eu vou precisar de uma biblioteca e não vou conseguir colocar? E hoje a gente não tem mais esse problema. Um outro exemplo do como o Expo tem evoluído bastante. Uma das ferramentas mais incríveis que o Expo tem, criada, né, pelo time do Expo, e nem faz tanto tempo assim, é o EAS, que é o Expo Application Service, que tem uma experiência de você automatizar processo de CI/CD, fazer build e fazer a submissão do aplicativo para a loja, que é absurdo, é muito louco assim. Até tô gravando um módulo disso pro Ignite, dentro da trilha de React Native, e inclusive tem muita gente que faz o aplicativo com o React Native CLI e tá usando o EAS para a parte de build, por conta da facilidade e da simplicidade. E é possível, total. Então, só para a gente finalizar a polêmica, eu quero ouvir você falando. Você acha que o Expo substitui a CLI do React Native? Não acho que substitui, sabe? Eu particularmente hoje todas as aplicações que eu desenvolvo com Expo. Já faz muito tempo que eu não começo ali com a CLI. Mas eu não digo que se substitui, porque existem devs que gostam mais desse modelo de desenvolvimento em que você tem uma sensação maior de liberdade, né? Porque quando você cria um projeto com o React Native, você está criando, com a CLI, né? Você está criando um projeto do zero ali, você faz as configurações, né? Você quem toca em tudo e configura tudo. Tem dev que não gosta, né, muito do que o Expo faz, né, de já trazer muitas soluções prontas, né? Então, o Expo já traz muitas coisas prontas. Então, quando a gente executa, por exemplo, um comando npx expo install e o nome da biblioteca, por detrás daquele comando, além de instalar a biblioteca em si, a gente já tem ela pronta para utilizar. Acontece isso, por exemplo, com a biblioteca de fonte. Agora, na CLI, não é só instalar a biblioteca. Você tem que disponibilizar as fontes dentro do assets lá, né? Tanto do Android quanto do iOS. Então, tem algumas etapas a mais, né? Mas não tem nenhum problema com relação a isso, né? Então, eu acho muito que vai muito por uma questão de preferência, não só pessoal, mas de demanda e necessidade. Vou dar um exemplo. Ontem mesmo, eu estava conversando com um líder técnico de uma empresa e trocando uma ideia sobre React Native que ele está levando para dentro do time. E ele estava muito na dúvida por onde ir, né? CLI ou Expo. E ele entendeu, trocando uma ideia, conversando, ele entendeu que para o time dele fazia mais sentido
naquele momento, usar o Expo para as aplicações. E aí, pelos seguintes fatores. O primeiro, é uma empresa que tem bastante processo mais burocrático, assim, de, por exemplo, não vai conseguir liberar um Mac para cada desenvolvedor, assim, agora. Existem várias etapas, né, para se cumprir, para que isso aconteça. Só para ter uma ideia, ele estava até comentando comigo, olha, se eu dou um Mac para cada dev do meu time, eu preciso também que o time de suporte da empresa seja capacitado a dar suporte para Mac, porque o Mac vai ser da empresa, lá com uma chapinha de patrimônio da empresa, vai estar alocado na empresa para cada dev usar, só que aí eu tenho que também capacitar o suporte para dar suporte para Mac. E aí eu vou ter que provavelmente lidar com questões de certificação autorizada, enfim, né? Porque a empresa não vai querer ficar mandando um Mac para fora se a gente tem um time de suporte aqui dentro, que hoje, a princípio, dá suporte para Windows. O famoso Help Desk ali, né? O Service Desk, enfim. Então, olha as preocupações, né, dele. E ele entendeu que, num primeiro momento, vale a pena ele investir no Expo. Que ele já pularia... Esse é um exemplo, mas teve vários outros pontos ali que ele compartilhou. Então, ele preferiu fazer o investimento por ali. Mas hoje é muito tranquilo essa escolha, sabe? Então, eu não digo que substitui, não. Eu acho que é muito uma questão de escolha. E até vejo que no mercado tem muito CLI no mercado, porque a maior parte das aplicações começaram por aí. Eu acho que a maior parte das aplicações começaram pela CLI. E é por isso que tem bastante CLI no mercado, né? Mas hoje a gente já tem os dois times trabalhando juntos, né? Tanto do React Native quanto do Expo. Por exemplo, até o ano passado, a versão do React Native dentro do Expo não era mais atualizada. Sempre ficava uma ou até duas versões para trás. Aí era um argumento super a favor da CLI, né? E que pesava. Pô, não vou usar a Expo, porque eu vou ter que esperar duas versões para chegar para mim o que já tem. Por exemplo, ó, uma das coisas que todo desenvolvedor React Native sonhou e chegou, demorou, mas chegou, foi o Gap, por exemplo, do Flexbox. Demorou pra caramba para chegar, né? O Gap. E quando chegou na CLI, demorou uma versão para chegar no Expo. Então, quem estava codando com o CLI já tinha o Gap lá, e eu ainda estava criando um componente Space para colocar entre as coisas, para dar espaçamento. Aí demorou uma versão para chegar. Hoje, esse problema também foi resolvido. Hoje sai a versão da CLI, em seguida já sai a versão do... Já também tem essa atualização. Então, hoje, essa atualização caminha junto. Então, o Expo sempre agora tem a versão mais recente do React Native. Então, isso foi resolvido e resolveu esse problema. Até esses dias atrás, eu estava gravando um vídeo para o YouTube mostrando... Agora eu não lembro se era as novidades do Expo Router ou se era as novidades do próprio Expo. Acho que era do Expo Router. No meio da aula, eu vou fazer do vídeo em si, vou criar o projeto, vou instalar o Expo Router, aí já aparece um alerta para mim, ó, que tinha uma versão, que a versão que eu estava usando, e já era 49, já era a 72. E aí apareceu para mim um aviso falando que já tinha uma nova atualização. Eu falei, caramba, olha só, acabou de sair uma atualização, tô gravando o vídeo da atualização, já saiu outra. Então, só um exemplo de que hoje elas caminham juntas. Então, é mais uma barreira que foi superada. Essa barreira do... O Gap é engraçado, porque o Gap, eu acho que ele é até meme na comunidade React Native, porque todo mundo já fez um componente que fazia o Gap, só que meio que forçado lá com o spacing. E eu lembro direitinho que assim que eu soube que tinha saído o Gap no React Native, eu fui correndo para atualizar, para apagar aquele componente e trocar no aplicativo para usar o Gap direto, porque era realmente um sonho sendo realizado. Mas foi legal você falar sobre essa questão do Expo ficar desatualizado por um tempo, né? Agora a gente sabe que ele já está andando junto com a versão do React Native, mas isso gerava problema até na hora que
que a gente ia baixar, por exemplo, utilizar bibliotecas. Você queria fazer uma bateria de updates, aí você ia atualizando todas as suas bibliotecas, o Expo não tinha uma versão nova, e aí quando você ia atualizando, chegava num ponto em que tinha uma versão lá que estava usando alguma versão de uma biblioteca que o Expo usava uma versão antiga. E daí você ficava barrado naquele ponto e às vezes ocorria de você ter que voltar um monte de versão de outras bibliotecas porque o Expo não suportava, né? Eu lembro que esse era um dos pontos assim que deixava mais triste, né, quando você estava usando o Expo, porque, pô, queria manter atualizado aqui, queria usar o Gap, mas o Expo não tá querendo deixar. Total. Inclusive tem uma ferramenta que foi adicionada também, já faz um tempo, mas é uma ferramenta simples, mas nossa, como salva vida quando o assunto é fazer essas baterias de atualizações. O Expo tem um comando que é npx install flag fix, se eu não me engano, que ele já identifica todas as bibliotecas ou depreciadas ou que precisam de uma atualização e faz essa atualização. Quando ele não consegue para alguma biblioteca específica, ele separa ela de lado e te mostra, ó, essa eu não consegui fazer, você vai ter que fazer ela sozinho. Então, até esse tempo atrás, acho que já mês passado, eu acho, até fiz um vídeo disso, porque falei, cara, é uma ferramenta tão simples, mas tão poderosa nesses cenários assim, de atualizações. Eu peguei um aplicativo de um aluno para ajudar, que tinha uma versão muito antiga. E tanto que era tão antiga a versão que ele tava ali rodando, que nem abria no Expo Go, aparecia a mensagem falando, olha, o Expo Go roda de tal SDK para frente, essa daqui não. E aí eu precisei fazer essa bateria de atualização ali dele, e esse comando fez tudo sozinho, assim. E eu fiquei, caramba, eu preciso mostrar isso no YouTube, porque é muito fácil. Então tem esse recurso que ajuda bastante também. Eu acho que o Expo vai trazer muita coisa boa ainda. Eu acho que já está num momento muito bom. E eu acho que vai trazer muita coisa boa ainda. E é natural, né, que acontece isso, porque a base, a raiz é o React Native, né? E aí surge uma ferramenta para caminhar do lado. Aí você tem aquela sensação de, por que eu vou usar mais uma? Né? Por que eu vou usar mais essa daqui? Então a gente tem essa sensação de acumular, né? Se eu não uso ele, é uma menos, né? Mas eu acho que não é nessa pegada, assim, né? Nessa visão, não. Eu acho que eu até acho que em breve, acho que eles vão se unir. Já estão andando um do lado do outro. Mas eu acho que num futuro, não sei se faz sentido ser iniciativas separadas. Então, quem sabe, né? Na Eu verdade, eu tava bem concordo. pensando nisso, eu concordo completamente. Hoje em Faz Inclusive, todo dia, a na maior sentido parte... documentação do pensar que React Native, Eles na documentação do recomendam, React né? Native, eles pois é. recomendam o Sim. Expo. Pô, e o que você falou, o Expo Doctor, antes, até hoje, eu acho que ainda tem Expo Doctor, Uhum. só separou, também já me Tem, salvou total. muito a vida. Eu queria saber, Rodrigo, a tua opinião já voltada ao aplicativo lançado recentemente, que é o Threads, que a galera viu e ele foi escrito parcialmente em React Native. Mas essas escritas que eu acho que o Facebook é famoso por fazer muito isso, que eles não vão direto para o React Native, mas eles usam tipo para algumas telas. Pelo que eu sei, é feito com Jetpack Compose, mas algumas telas em React Native. Eu queria ver se você tem alguma experiência com essa união entre nativo e React Native, por que que eles fazem isso, e por que que na minha cabeça parece que isso é muito difícil de manter, e por que que não fazem uma só? Pois é, pois é. Mas eu acho que eles têm time para fazer isso, então é muito tranquilo para eles. A realidade é diferente, né, ali de squads, né, de desenvolvimento. E eu acho que eu não, eu vou falar muito no achômetro mesmo, porque não tô lá dentro para entender as motivações, né? Mas será que algumas telas precisam mesmo, né, que talvez seja nativo por alguma particularidade de dispositivo, sei lá, por exemplo, os modelos novos de iPhone tem aquele Dynamic Island, né? Que é aquela barrinha que faz aquela interação. Não sei, será que talvez seja por motivações assim de coisas muito específicas ou até de coisas que eles querem traquear, às vezes nem é funcionalidade que fica visível para o usuário, às vezes nem é, às vezes por questões mesmo de traquear algumas informações,
mais específicas de cada dispositivo. E com relação à escala, para eles é muito tranquilo de cuidar disso, por conta de time mesmo deles. Mas até o ano passado, quando o React Native fez a migração, né, pro Fabric, né, de arquitetura, o Facebook foi migrando a tudo aos poucos, né? E até eu não tinha dimensão, assim. Eu falei, caramba. Mas eu lembro de um tweet falando que eles já tinham migrado mais de 1000 telas. Eu falei, caramba, onde tem 1000 telas dentro do aplicativo do Facebook? É muita tela, né? É que não é só aquela visualização que a gente está acostumado, né? Existem outras, né, visualizações. Tem a visualização do marketplace, tem a visualização de quem publica anúncio, de quem visualiza o anúncio, e fora as outras coisas, né? Tem aquela parte de encontros, enfim, tem um monte de outras interfaces e visualizações que a gente não vê, mas que estão ali. Então, eu não sei te falar, assim, a motivação, e também não teve nenhum cenário, assim, que eu precisei fazer essa integração nativa, não. Eu não chega a um ponto que eu não faço nem ideia de como começar se eu fosse fazer uma coisa dessa. Eu acho que é chegar num time que já tem e aprender, mas eu não consigo. É que eu não sou desenvolvedor nativo, né? Eles começam em nativo e integram React Native. Eu não sei, eu Pois não é. sei se dá para fazer o contrário, começar React Native e integrar o nativo. Deve dar, mas Dá eu sim. Eu não realmente sei não nem como a consigo. gente Até faria na. isso, na verdade. Eu não Exatamente, tenho eu ideia não, nenhuma também de não como sei. fazer isso. Eu acho que Tipo, você eu já importaria, mexi. tipo, um componente nativo e usaria ele como a tela. Não sei. Então, a única vez que eu mexi com o nativo que tivesse que integrar com o React Native foi quando eu precisei fazer um white label. Mas assim, era para trocar coisa interna dependendo de uma variável para fazer o build. Não era mexer numa página específica e fazer ela inteira usando Swift. Eu Até nem sei, na tipo, não tenho nem ideia documentação de do como fazer. Expo, até na documentação do Expo tem uma parte lá que é de como criar o seu próprio módulo nativo. E aí tem um exemplo lá com Kotlin e também tem um exemplo lá com Swift, de você fazer esse processo inverso, você fazer um módulo separado nativo e incluir ele dentro da aplicação. E na documentação do React Native tem o inverso, que é pegar um nativo e pôr o React Native em um código, uma aplicação que começou nativa. Mas não precisei, eu não passei nenhum cenário assim que eu precisei fazer isso, sabe? Eu acho que são coisas, cenários devem ser muito específicos, né? Mas olha, eu já fiz aplicações das mais variadas possíveis, assim, até para frigorífico, e não passei assim por esse cenário. Não, eu acho que deve ser, como você disse, para coisa específica. Talvez seja para, como você disse, Dynamic Island. Eu vejo algumas coisas bem legais, tipo o iFood tem aquele negócio que você pediu, agora você consegue ver o entregador assim na lock screen, ou o Uber tem isso também, Sim, e você total. consegue ver se Aham. o carro tá chegando. Como fazer isso em React Native? Cara, não sei, não É, sei nem se dá para ainda fazer ficar legal. as bibliotecas que tem, esses dias eu até vi uma, mas ainda é uma biblioteca difícil de usar ainda. Então eu acho que nesses cenários a integração vai funcionar melhor mesmo ali no nativo. Então eu acho que esse é um belo exemplo que você trouxe aí de talvez pontos aí que justificam, né? Mas esses tempos atrás eu fui fazer, até estava preparando um vídeo para fazer disso, é, dessa parte de widget, por exemplo. Pô, você vai fazer o widget com React Native, não tem como fugir do nativo ali, você vai ter que mexer no nativo. Deve ser bem sofrido fazer isso. Então Porque não, você não tem uma tentar. biblioteca que entrega pronta a solução, Não, né? eu vejo bibliotecas que te deixam colocar React Native rodando em widget, só que, tipo, o widget tem uma limitação da quantidade de megabytes que pode rodar ali. A aplicação não pode ser muito grande. Sim. E aí, se você coloca o runtime do React Native, você já ocupa, tipo, 80% dali. Então, você consegue fazer um Hello Uhum. World. Eu não sei, eu nunca vi coisa mais complexa. Eu acho que deve Sim, ter que sim. apelar para o nativo. Sim, às vezes o que o pessoal faz é uma visualização um pouco congelada de o status do aplicativo, né, ali, e nada mais do que isso, ou alguma tarefinha em background para ficar atualizando aquela visualização. Mas exatamente, nada além disso. Mas são os desafios, né? São desafios. Sempre vai ter os prós e os contras, né? Dos dois lados, né? Então, quando a gente vai para o desenvolvimento
nativo, claro que a gente vai ter muita flexibilidade, porque está em casa. Você está codando ali com Kotlin dentro para Android, você está em casa. Literalmente, tudo foi pensado para aquilo. Você está codando em Swift, o Xcode é maravilhoso. É um botão que você clica, você faz a build e já envia para a loja a build do aplicativo, né? A integração é incrível. Mas você está em casa, né? Foi feito tudo ali para ali. Agora, quando a gente está com React Native, a gente está pedindo licença para usar essas ferramentas, né? Pedindo licença para usar aqui as ferramentas, o Gradle do Android para fazer build e tudo mais. Então, mas a gente consegue fazer praticamente tudo, salvo essas exceções. E claro que algumas coisas no React Native custam um pouquinho mais, porque a gente não está ali dentro tá pedindo licença mesmo para usar essas ferramentas, mas a gente ganha muito na escala. Cara, é maravilhoso você ter uma base de código e entregar para os dois ao mesmo tempo, né? É maravilhoso isso. Isso me lembra quando eu abro o Xcode do meu projeto. E o tanto de erro que aparece na lateral, eu só falo, meu Deus, como isso funciona? Mas esse roda e funciona. Tanto de warning, assim. Eu não sei, eu acho que eles não ligam pra warning. Tem umas 200, assim, que o React Native faz por padrão. Mano, experimenta rodar o seu projeto direto pelo Xcode. Você vai ver o que é o warning. Sim, Tipo, o bagulho exatamente. vira uma bandeira do Brasil, velho. Fica tudo amarelo. Você vai tentar clicar resolver o warning, ele quebra tudo, vem... Quebra tudo. Mas eu acho que sempre vai aparecer recomendações, né? Igual quando a gente abre o projeto no Android, aparece lá uma recomendação de atualizar o Gradle. Já aconteceu isso com você e já aparece para recomendação para atualizar. E se atualiza, não Até funciona hoje mais, tá lá. né? Não, Mas acho que pior faz é quando parte, você né? tem medo de atualizar o Xcode e parar de tudo funcionar. Cara, lança a versão nova do Xcode. Eu espero pelo menos um mês para poder atualizar. Para garantir que não tem nada errado. Boa. Mas eu acho que esses são desafios nossos mesmo de dev, sabe? E olha, sinceramente, que bom que tem esses desafios. Não é de todo ruim ter esses desafios, viu? Porque isso valoriza ainda mais a nossa profissão, valoriza ainda mais a nossa carreira como dev mobile. E eu acho que em todos os ambientes, acho que lá no Flutter tem os desafios dele também, né? Vai ter também. No nativo tem os desafios também do nativo, então sempre vai ter. Nunca vai ser um mar de flores em qualquer ambiente que seja, né? Mas vale muito a pena, com certeza. Vale muito a pena. Foi, já encaminhando para o final, né? Foi muito legal conhecer todo esse ecossistema, né? Dessa parte mobile, né? Tipo, principalmente a parte das tecnologias. Eu achei muito legal isso. Porque eu sou de web, então para mim tava um pouquinho, eu estava um pouquinho meio perdida, mas foi muito legal. E, Rodrigo, lá no início, bem no início, você falou sobre algumas pessoas, né? Tipo, sentir medo de entrar nessa parte de mobile por achar que tem poucas vagas, e aí eu queria saber um pouquinho, tipo, como é que tá as vagas para mobile atualmente, tipo, se tem muita vaga, se não tem, tipo, como é que tá o mercado hoje para essa parte mobile? Uhum, com certeza. Muito boa pergunta. Até no começo, acho que foi lá para março, mais ou menos, eu até fui participar de um evento em São Paulo do Agile Trend, se eu não me engano, o nome do evento, se não me esqueci. E para falar exatamente sobre isso, sobre oportunidades de desenvolvimento mobile. E eu puxei um dado do ano passado para de alguns anos para trás, em relação a esse, que mostra, agora eu não vou lembrar exatamente o número, mas mostra uma crescente em oportunidades nessa área de mobile. E de forma muito interessante, hoje a maior parte das transações financeiras do mundo já passam por um celular. A maioria, né? E hoje também já existe muito um movimento por exemplo, de marketplace, te levar para o aplicativo. Vou dar um exemplo aqui. Vou falar da Shopee, por exemplo. Se você for fazer uma compra no site, não tem frete grátis. No app tem.
É um exemplo, né? Então, já existem alguns movimentos também de marketplace levando para o app, porque ali também tem uma proximidade, tem a questão das notificações, que para a parte de compra e venda é muito importante. Dentro, por exemplo, das notificações, existe uma estratégia que é chamada de carrinho abandonado, né? Que é, coloquei alguma coisa no carrinho, e aí não fechei a compra, e aí dá algum tempinho, chega uma notificação para mim falando assim, ó, tal produto tá te esperando, a promoção vai acabar em tantas horas. E aquilo te leva de volta ali e potencialmente te faz fechar a venda. Esse é um exemplo, né? Eu usei o exemplo aqui desse cenário de vendas, mas claro que tem nas mais variadas atividades e setores, né? Em outros setores também. Por exemplo, estava conversando esses dias com um rapaz que está trabalhando em um projeto mobile para o agro. E aí, o produtor está no campo, não tem conexão com a internet, precisa de uma solução offline para fazer gestão de pragas do plantio, por exemplo, né? E aí, o mobile está fazendo muito sucesso ali nesse cliente e ele está já prospectando outros clientes também para essa solução. É um exemplo. Então, tem vários setores, assim, que as aplicações mobile fazem muito sentido. E até de forma estratégica, como eu falei, essa de vendas. Então é um mercado muito aquecido também, tem muitas oportunidades, principalmente por esse fato de muita movimentação financeira no mundo passa por aplicações. Por exemplo, banco, você prefere acessar o site ou você prefere acessar pelo aplicativo? Aplicativo, né? O Você Porque Inter tinha você que nem tem deixa você baixar, entrar no você tinha que site sem baixar o a celular. extensão. Eu lembro que entrar no banco pelo Explorer, você tinha que já baixar tipo Java, sei lá o que que era aquilo, um Sim, applet total. da vida. Nossa, O Sim, nunca, Inter total. hoje, nunca. ele nem deixa você fazer login se você não tiver o QR Code do celular. O É, aplicativo principal do Banco Inter é o celular para você acessar o web. total. Então Web pra mim é percebe baixar que. relatório, acabou. É, não, e percebe que, inevitavelmente, o mobile, ele tá ali. Como esse exemplo, né? Vou precisar usar lá o token lá, né? Ler o QR Code para ele gerar uma sequência de número para usar, enfim. Então, de qualquer forma, o mobile vai estar ali. Tem uma outra pesquisa muito legal, que diz o seguinte, ó. Fizeram uma pesquisa com as pessoas e falaram assim, olha, imagina que você está começando a vida agora. Você está começando a vida agora, você não tem nada. Tá aqui dinheiro. Qual a primeira coisa que você vai comprar? Celular. Era a resposta de todo mundo, um celular. Aí a segunda coisa aparecia, por exemplo, micro-ondas e outras coisas assim de sobrevivência. Mas a primeira coisa que as pessoas se importam em comprar para sobrevivência era um celular. Tem uma outra pesquisa que mostra também, até no campo filosófico e da psicologia, mostra que tem vários estudos que já entendem o celular como uma extensão nossa, como uma extensão nossa. Como se fosse um membro mesmo. Então, tem meu braço é uma extensão minha. O celular como uma extensão nossa. E aí esse estudo trazia o exemplo que era assim, ó. Imagina esse cenário. E aí vocês vão me dizer se vocês já se viram nisso. Você saiu de casa, no meio do caminho, você bate a mão no bolso e fala: esqueci meu celular. Você volta para pegar. Porque parece que é ruim ficar sem ele. O dia inteiro ficar sem você, parece que é ruim. Parece que você tá perdendo alguma coisa, se ele não tá perto de você, parece que tá sendo. Parece que é uma parada paralela, um universo paralelo. Então, eu Nem trouxe esses chega, exemplos também. nem chega a esquecer de tão parte do corpo que é, tá Pois ligado? é. Como se Não, fosse tá um o tempo membro mesmo. todo. Onde a gente tá, o celular tá. Se a gente vai deitar, vai pra cama, leva o celular. Leva até no banheiro. Então, onde a gente vai, a gente leva o celular. Eu usei esses estudos, esses exemplos, para mostrar que o celular faz parte da vida das pessoas, né? E dentro do celular é onde a gente tem soluções o mais próximas possíveis das pessoas, né? Não estou dizendo que as aplicações web são soluções que não funcionam. Funciona, mas eu acho que o celular, o smartphone em si, as aplicações mobile, eles têm essa parada de conexão mais deep mesmo, mais profunda
com o usuário. Uma experiência melhor, mais fluida e mais próxima, né? Porque até a experiência de usar o site pelo celular não é a das melhores, né? Não vai ser uma das... Nem sempre você vai encontrar um site responsivo, né? Bem feito, né? Você fala, meu Deus, olha só. E outra coisa, tem uma outra pesquisa que mostra que existe uma tendência das pessoas, e isso já está acontecendo, não ter computador em casa. É muito comum. Antigamente, né, era normal ter computador em casa. Hoje, existe um movimento de que só tem computador desktop em casa quem trabalha com ele. Mas é muito comum, e aí talvez se você olhar para o lado aí, os amigos, familiares, é super comum a pessoa não ter computador. Por quê? Se ela não trabalha com computador, ela pensa, eu faço tudo pelo celular, né? Resolvo pelo celular. Se é uma pessoa que usa ali para o dia a dia, né, e trabalha fisicamente numa empresa, talvez ela não veja sentido de investir em um computador. Então, tudo, de novo, o celular é uma extensão mesmo e sempre vai ter oportunidades nisso, né? Então, é um mercado que tem bastante oportunidade, sim, e vale muito a pena, né, investir. Show. Rodrigo, eu queria abrir um espacinho agora no final para você dar qualquer recado que você quiser para a galera, qualquer coisa que você não falou, que esqueceu de falar, só pro público ficar ciente aí. Primeiro eu quero agradecer aqui o convite, fiquei muito feliz aí de poder participar. Eu acompanho vocês, já assisti já os anteriores, inclusive parabéns pelo trabalho, tá, que vocês estão fazendo, tá incrível. Todos os convidados que já passaram por aqui, que vocês conversaram, a maneira como vocês conduzem, então parabéns, tá? Tá incrível o trabalho de vocês. Tô sempre acompanhando e dizer que para quem quer entrar nesse universo de desenvolvimento de aplicativo, mas está se sentindo inseguro, insegura, acha que não é para você, se você acha que não é para você, não tem certeza, tá na dúvida, experimenta. Você não vai perder nada, experimenta e você vai ver que é muito mais fácil do que parece, né? E, claro, no começo você vai encontrar mais desafios, é normal. No começo não vai ser tão fácil, mas depois que você rompe a barreira desse primeiro contato, as coisas vão ficando mais simples e conta com a gente aí no que precisar. Tamo junto, é isso. E obrigado por poder estar aqui com vocês. Cara, que massa saber que você acompanha o podcast. Fico feliz e, por favor, você precisa voltar mais vezes. Assim, eu tenho Com certeza que certeza. não é só o sentimento que eu tenho, mas a Ari deve ter também. Daria pra gente continuar uma conversa por horas, assim. Tem muito tópico que a gente não tocou relacionado a nativo. Dava pra falar de notificação, como você disse, dava pra falar de deep link, dava pra falar de mil e um problemas, mil e umas coisas que estão surgindo. Então, pô, espero que a gente se veja mais vezes aí no podcast. E, Ali, você quer explicar para a galera como funciona a Space Squad e o que a gente é? Sim, na verdade, o Space Squad ele é um grupo de pessoas de uma comunidade da Rocket City. E tem sempre na descrição aí um link para vocês acessarem o site, tem também o Instagram. Inclusive, tem também as redes sociais na descrição do Rodrigo e as nossas. Foi importante o Rodrigo falar sobre entrar em contato, porque o Space Squad está aqui para ajudar, então o pessoal está sempre ajudando. Se você tiver perguntas sobre como fazer parte, ou tiver perguntas sobre, sei lá, React Native, você chama eu, Taveira. Você tem perguntas sobre PHP, você grita Letícia. Então, você pode chamar todo mundo e entrar em contato para poder conversar com a gente, porque a gente está aqui para ajudar mesmo e para aprender com todo mundo, né? E é isso. Letícia, tem alguma coisa? Acompanha a gente, né, pelas nossas redes sociais, a gente sempre está divulgando lá tudo que a gente está fazendo, de todas as nossas iniciativas. Então, tanto aqui no podcast, quando sai episódio novo, a gente sempre comunica lá nas redes sociais que tem um episódio novo com um convidado. E também outras iniciativas que a gente tem, os eventos que a gente faz, os meetups, a gente também divulga por lá pela rede social. E também o Space API, que também acontece toda quinta-feira lá no canal Discord da Rocket, a gente sempre também está avisando lá nas nossas redes sociais. Então, se
se você quer saber um pouquinho do que a gente está fazendo, acompanha a gente lá. Aqui na descrição vai estar o nosso Instagram. E é isso. Perfeito. E vai estar as informações do Rodrigo também, então, por favor, acompanhem. Ele grava bastante vídeo e conteúdo para Rocket City também, então entra no canal da Rocket City, dá uma olhadinha nas coisas do Rodrigo, acompanha o